Vamos falar de pecuária de corte, um resumo até agora de 2023, tendências para até o final do ano. Nós vamos conversar com o Alberto Pessina, que tem um extenso currículo com experiência em gestão do agro, mas vamos resumir aqui, fundador e CEO da Agromove, é engenheiro agrônomo pela Exalc, Universidade de São Paulo, com MBA em gestão empresarial. Ele foi presidente do Conselho de Administração da ASSOCON, que era a Associação Nacional dos Confinadores, agora Associação Nacional da Pecuária Intensiva. Vamos falar do atual cenário da pecuária de corte no Brasil. É claro que para fazer um resumo do que foram esses 7 meses no Brasil, seria necessário um programa inteiro. Nós temos, infelizmente, não temos esse tempo todo, mas um breve apanhado, uma avaliação de 2023 até agora para a nossa pecuária de corte. Muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista, a sua atenção com o programa Mais Pecuária do Canal do Boi, a sua avaliação em síntese até agora da nossa pecuária. Zaidan, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Basicamente, o que a gente tem visto, né, os dados ainda não saíram do IBGE, mas a gente já faz projeções. Até junho, um abate aí 16% maior do que 2022, uma exportação que veio ruim até maio, mas em junho, né, deu uma recuperada boa, igualando o nível de exportação do ano passado, e com esse cenário de 16% a mais de produção, faz com que a gente tenha quase 24% a mais de carne sobrando no mercado interno. Então, essa pressão baixista está relacionada a esse excesso de oferta, fora o nosso casinho de vaca louca que nós tivemos, mas esses dois fatores causaram essa baixa. Quer dizer que a resposta resumida, se alguém perguntar por que os preços têm oscilado tanto em 2023, essa seria a resposta: oferta de carne no mercado. É simples assim? Essa é a primeira resposta, é mais óbvia, né? Então, estamos ofertando mais, os preços caem. Tivemos o caso de vaca louca, que teve aí um efeito também, mas já passou, estamos recuperando as exportações, e agora, no curtíssimo prazo, tem um efeito que a gente ainda não consegue mensurar, que é esse efeito da possível gripe aviária aí afetando, podendo trazer mais frango ao mercado, e aí nos últimos dias aí praticamente nós tivemos uma pressão na bolsa, que já voltou um pouquinho, mas ainda estamos com uma pressãozinha baixista no mercado do boi. Tanto no boi quanto na carne, né, bovina? Para a gente entender, hoje o CPEA divulgou que o frango, entre as carnes, as proteínas animais, ele está sendo mais competitivo hoje exatamente por isso. Os preços estão em baixa, tem muita oferta de carne de frango no mercado e a demanda, a dona de casa está comprando menos carne de frango. Assim, os preços estão, ao longo do mês de julho, caindo bastante. Isso dá uma competitividade melhor para o frango em relação à carne bovina, que não tem traduzido tudo que essa pressão de baixa nos preços da arroba, mas tem um pouquinho de baixa no mercado. O suíno subiu muito. Isso interfere de que maneira nos preços do boi? O fato do preço do frango estar mais baixo, por que isso interfere no preço do boi? Automaticamente, né, uma carne substituta, uma carne que nos últimos anos, devido à crise que nós sofremos, o nosso consumidor interno praticamente migrou muito para cá, por quebra de renda, né, migrou muito para a carne de frango. Nós gostamos muito da carne bovina, mas migramos. Neste ano, a boa notícia é que esse volume maior de carne bovina no mercado fez com que a carne bovina baixasse no mercado interno e nós recuperamos aquele consumo que havia caído muito lá em 2021 com a crise que nós tivemos. Então nós estamos aí na última década, eu diria, quase recuperando ou sendo um dos melhores consumos internos que nós estamos tendo. Mesmo assim, uma queda do frango, ela favorece, né, o consumidor a buscar essa carne de frango, né, o consumidor de baixa renda, e buscar essa carne de frango, o que pressiona, então,
no momento de alta oferta de carne bovina, você pressiona então a carne bovina a baixar de preços. Olhando para frente, nós temos talvez alguns fatores aí que nos ajudem, né? Mas curto prazo agora, olhando o momento atual, é pressão baixista por essa questão de mercado interno e essa alta oferta. Mês de julho, mês atual, nós também estamos vendo aí uma possível oferta ainda elevada e nas exportações, as primeiras indicações é que elas não foram muito mais altas do que o ano passado. E como nós estamos com mais oferta, provavelmente, ainda não fechamos esse dado, mas provavelmente temos mais oferta. Então, torna-se aí mais uma pressão. Nós precisamos agora começar a exportar forte e uma ajudinha de redução de oferta aí, talvez pelos preços muito baixos, desincentivem aí o confinamento, que não está com custos favoráveis para vender boi nesses preços futuros, e pode ser que isso seja um gatilho para uma puxada de preços no segundo semestre, alguma altinha aí. Não digo alta muito forte, mas alguma alta a gente pode esperar se esse gatilho for acionado. Quer dizer que a questão é escoar essa oferta que nós temos, ou aqui dentro, ou lá fora também. A expectativa de exportação, relatórios têm mostrado, essa expectativa é boa. O senhor mesmo acaba de dizer que melhoramos um pouco. As exportações começaram não tão bem em 2023, como no ano passado, mas tem uma recuperação boa agora no segundo semestre. Essa é a expectativa para escoar melhor essa oferta de carne que nós temos aqui. Agora, o preço da tonelada, que caiu muito, mais de $1.000 em relação ao preço do ano passado, nessa mesma época, mais de $1.000 a tonelada. Isso atrapalha os planos do pecuarista que precisa das exportações para o escoamento da carne e, consequentemente, melhora nos preços? Então, há algum panorama, né? Eu chamo de um panorama de fundo, que ele é interessante. O relatório do USDA, que saiu, o último foi em abril, né? Ele colocou que o mundo deve consumir um volume similar de carne ao que o ano passado e o mundo deve exportar o mesmo volume. O ponto interessante desse relatório é que os nossos concorrentes internacionais exportam menos. Quem exporta mais nesse conjunto da mesma quantidade de exportação que o ano passado é o Brasil. O Brasil deve exportar mais. Nós exportamos menos no primeiro semestre. Então, espera-se que essa exportação arranque no segundo semestre. Você colocou um ponto muito bom, que os preços da tonelada de carne exportada caíram. Verdade. Mas se nós pegarmos o preço do boi em dólar, caiu muito mais do que o preço da tonelada de carne exportada. Basicamente, em dólar, nós estamos um pouquinho abaixo de 2 anos atrás, no preço da tonelada exportada, e muito abaixo no preço do boi em dólar de 2 anos atrás. Eu não tenho o número de cabeça aqui, mas é bem abaixo. Então, quando a gente olha, a competitividade para a indústria que exporta está muito interessante, a margem está muito boa. Então, eles devem estar tentando, ou tem margem para baixar preço e conseguir botar para fora. O segundo ponto aí que eu acho muito importante, e a gente colocar na nossa mesa, né, e está observando, é a questão, quando a gente fala o frango é uma cadeia muito exportadora, nós somos um dos maiores exportadores globais. Se você retirar da cadeia global a exportação de carne brasileira, você está retirando o maior player. Então, você automaticamente faz com que esses importadores busquem outras alternativas de proteína, além de buscarem outros fornecedores de proteína de frango. Então, no caso do Brasil realmente perder mercado, ele vai jogar mais carne interna, mas haverá uma certa compensação, que é esse mercado internacional buscando por alternativas proteínas. Se a carne bovina cair um pouco de preço aqui, por causa dessa pressão, automaticamente nós ficamos mais competitivos ainda. Então, cada vez que cai aqui, mais atrativo nós somos em relação aos nossos concorrentes. Nós já estamos competitivos, tá? Em relação aos concorrentes. Mas nós podemos ficar mais competitivos ainda em relação a esses concorrentes, atraindo o comprador internacional para compra no Brasil. O segundo ponto que pode aí beneficiar é uma redução dos confinamentos pela baixa atratividade e
As desmamas, né, de animais já ocorreram, os descartes de vaca ocorrem até agora, julho. A partir de agosto, esses descartes de vaca já começam a se reduzir, porque já começa a entrar no novo ciclo, né? As vacas que já emprenharam começam a ser retidas, então a gente começa a ter uma oferta de vaca menor. Então tem dois players pelo lado da oferta pressionando que podem melhorar a partir de agosto, né? O confinamento e a oferta de vacas pode diminuir os dois. E pelo lado da demanda, nós temos o player de poder ter uma demanda maior pela nossa carne, que poderia estar sendo mais consumida. E aqui dentro, se você baixar mais o preço da carne bovina, ela também fica muito atrativa. Então isso ajuda a segurar e a escoar essa carne, ajudando talvez, se essa oferta reduzir um pouco, a termos uma alta de preços para o segundo semestre, aí, uma recuperação. Curtíssimo prazo, o frango ainda vai ter, o frango é uma cadeia rápida, né? Então, a partir do momento que ele tem uma queda de preço, fica desinteressante, ele destrói a cadeia, ele para de produzir muito rápido, e isso gera também uma quebra de oferta um pouquinho mais à frente. Então, talvez o primeiro impacto de curtíssimo prazo, uma pressão baixista, mas a médio prazo, se esses fatores, essas premissas que eu estou colocando forem se confirmando, a gente vai ter talvez alguma reação de mercado mais talvez para o final do segundo semestre. Do lado do bolso do pecuarista, tem um outro fator importante, que é a redução nos custos de produção. Milho, farelo de soja, principalmente milho, que é usado, componente da ração. Isso alivia um pouco a pressão para fechar as contas para o pecuarista? Excelente pergunta, Zaidan. A cadeia do milho é uma cadeia um pouco diferente, né? O grande comprador de milho, mais de 50% da compra de milho na cadeia é feita pela cadeia do frango, né? A cadeia do frango e suíno são grandes compradoras. A bovina é menor, mas ela compra também. Então, se você destrói a cadeia do frango, automaticamente você traz uma menor demanda para a proteína, para o milho, e que pode baratear um pouco esse milho a curto prazo, né? Por outro lado, nós temos um cenário um pouco mais a longo prazo, que é o quê? Essa possível guerra da Rússia, né? E a Rússia avisando que não vai mais cumprir com o acordo a partir do final do ano, e vai sair do acordo de livre comércio desses grãos na zona do mar, lá, do Mar Negro, né? Então você vai ter essa falta de produtos internacionais e uma possível melhora de demanda aí de grãos do Brasil por esses outros países. A China também tem mudado sua política de forma a trazer, a estar interessada. Ela era grande compradora da Ucrânia e dos Estados Unidos, dessa região aí, dessa região da Rússia, Ucrânia e dos Estados Unidos de milho. E ela já nesse ano, ela mudou a política, a gente viu a abertura de vários contratos para milho do Brasil e também primeiras importações da África. Então agora para 2024 a gente também espera que eles estão com uma política de adotar novos fornecedores, incentivar novos fornecedores, e o Brasil está competitivo. Se o preço do milho cair mais, o Brasil vai ficar mais competitivo ainda. Então, a médio prazo também, uma reação talvez da cadeia do milho, né? Nos Estados Unidos já houve, aí, por esse simples anúncio da Rússia, né? Já houve uma elevação. Aqui no Brasil, como nós estamos com muita oferta, ainda não houve esse disparo. Mas caso esses pontos se confirmem, a gente deve ter então preços maiores um pouco para o final do ano. A curto prazo, talvez um preço de milho estável ou alguma pressão caso o frango reduza a sua oferta. Alberto Pessina, que é fundador e diretor executivo, CEO da Agromove, é analista de mercado, conversando conosco aqui no Mais Pecuária. Ótima participação para nós aqui, muito boa, elucidativa explicação do atual cenário. Muito obrigado, viu, Alberto? Obrigado a vocês, Aida, pelo convite e pela participação aqui com vocês.